Olá, quinto ano, tudo bem? Vamos começar mais uma semana. Então, hoje nós teremos a aula de caligrafia, interpretação e ciências. Então, vamos começar com ciências? Pega aí o seu livro, abra na página 188 e 189. Deixa aí aberto, ó. Beleza? Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto que nós trabalhamos na última aula, sobre a água. Porém, nós vamos falar um pouquinho mais sobre como produzir energia, o que é água virtual. Tem vários assuntos bem interessantes que nós vamos estudar na aula de hoje, ok? Então vamos lá, a Pro usou aí o meu marca-texto para separar alguns pontos importantes e você também pode, usando o seu, ir grifando aí algumas coisas que a Pro vai estar comentando com vocês e explicando sobre essa disciplina. Então vamos lá, na página 188 vai falar sobre qual que é a importância do consumo da água, né? Então assim, para que a gente possa consumir a água, primeira coisa, ela tem que estar limpa, né? A gente fala que a água, ela não tem cor, não tem cheiro, não tem gosto. Isso é uma água pura e é a água que nós devemos consumir. Ninguém consome uma água suja, né? A não ser que estiver desesperado num deserto, tem aquela água, eu vou tomar aquela mesmo. Mas no nosso dia a dia nós consumimos uma água limpa. Mas como que é que ela chega limpa até a minha casa? Bem, ela passa por um processo. E é isso que está aí no nosso livro, ó. Para que a água esteja própria para o consumo, ela tem que estar limpa. Para isso, ela passa num processo de tratamento, para retirar as impurezas e os micro-organismos. E tem algumas etapas desse tratamento citado aí. Então, nós temos a floculação, que é a formação dos flocos que aderem às partículas suspensas na água. Então, ela gruda as partículas que estão sujas na água e aí ela fica bem grudadinha e desce. E aí entra o próximo processo, que é a decantação, que é a separação das partículas aderidas aos flocos que depositam no fundo. Depois nós vemos a próxima etapa, que é a filtração, que é a separação das partículas por meio de um filtro. Então, você imagina como se você estivesse coando ali e tirando toda aquela sujeira. Então, a água já sai mais limpinha, né? Que já tirou aqueles resíduos. Depois tem a coloração, que é a adição de cloro para matar os micro-organismos. E, por fim, tem a fluoração, que é a adição do flúor para a prevenção de cáries. Então, até nisso é utilizado até a água chegar no nosso consumo. E aí, depois que usamos a água, ela segue para um outro sistema, que é o que? A rede de esgoto. Você usa, né? Lava lá a sua mão, aquela água, ela vai por um cano e vai para a rede de esgoto. Então, é um próximo processo depois que ela chegou na nossa casa. Estes canos levam a água usada para a extração de tratamento de esgoto, que posteriormente a água é despejada nos rios e no mar. Então, saiu da minha casa, aquela água que chegou limpa, saiu impura, foi para a estação de tratamento, ela é tratada aquela água para depois ela ser despejada nos rios e nos mares, ok? Bem, na próxima página, na 89, tem uma perguntinha para vocês responderem e tem um pouquinho para vocês saberem quem foi Francisco Saturnino Rodrigues de Brito, tá? Ele foi um engenheiro, ele que planejou todo esse sistema de saneamento básico. Então, é uma curiosidade bem legal para vocês saberem quem criou esse sistema do tratamento da água, ok? Então, tá aqui, ó, para vocês lerem um pouquinho sobre ele. E aí, nós vamos para a próxima página, que é na página 190. Na página 190, vai falar um pouquinho sobre os sistemas de tratamento e distribuição de coleta de água, que é cobrado. Você paga por esse processo que é feito, né? Aqui na minha casa, porque eu moro em condomínio, já está incluso a conta de água. Mas se você aí na sua casa tiver uma conta de água, você vai ver, porque o pessoal da Sanepar, né, passa fazendo a medição. Então tem um relógio, que é um hidrômetro, eles medem quantos litros vocês consumiram, né, de água no mês, e de acordo com aquela quantidade é cobrado um valor. Então tem na página 190... tem para vocês uma conta de água e aí tem explicando como que é cobrado essa conta de água, tá? Então aí tem alguns exemplos citando para vocês. Até um limite que vocês consumirem, vocês pagam o valor. Acima daquele limite que eles acham que vocês estão gastando água demais,
é cobrado um outro valor. Então, nós vamos usar agora um pouquinho de matemática para fazer esse cálculo, ok? Vocês vão ler ali como que é essa forma, tá? Do litro, como que é cobrado. E aí, vocês vão fazer dois cálculos, o 5 e o 6. A Pro não vai fazer, porque senão eu já vou dar a resposta para vocês. Mas leem aí, qualquer dúvida, manda lá para a Pro pelo WhatsApp, que eu ajudo vocês. Mas eu gostaria que vocês tentassem primeiro, tá? Se tiver uma conta de água, já dá uma olhadinha aí para você se interagir mais sobre como que é cobrado esse valor, tá? A taxa de cobrança do tratamento da água e do esgoto, beleza? Na página 191 vai falar com a gente sobre a água como fonte de energia. Então, como que chega a energia elétrica até na minha casa? Pela água. É estranho a gente falar, mas realmente. Então, assim, a água, além de ser usada para higienização e hidratação, ela também pode ser usada para movimentar máquinas e produzir a energia elétrica. Então, tem duas imagens aí. Uma é de um moinho de água. Não sei se vocês conhecem, já viram algum moinho de água, né? Pela força da água, ele gera ali. E o outro é para uma usina hidrelétrica, que é a usina de Itaipu, que é a mais famosa aí do país, a maior, né? Que tem aqui em Foz. Quem já foi em Foz do Iguaçu, tem lá a usina hidrelétrica, ok? Então, vocês vão conhecer esses dois sistemas de gerar energia através da água. Bem, na página 192, é um tema que você deve estar ouvindo aí desde da educação infantil, que a gente tem que economizar água, a gente até falou sobre isso. Mas uma coisa que achei bacana nesse texto aí, galera, é que fala o seguinte, né? A gente estuda que o nosso planeta, eles são 3/3 de água e 1 de terra. Bem, esses 3/3 de água, né? 100% dessa água, se a gente pegar toda a água do planeta e juntar, pessoal, 97% dessa água é salgada. Então, eu não consigo consumir uma água salgada. Só sobra de rios e lagos pra gente 3%. Então, na verdade, a água própria para o consumo, a gente só tem 3%. Então, muitos países que têm poucos rios, né? Não tem essa quantidade maior, eles têm uma forma de tratar a água salgada e dessalgar essa água para utilizar como consumo. E é legal os dados que traz aí para vocês na página 92, falando que nós temos que economizar, porque se a gente for pensar, a gente só tem 3%. Desses 3%, quantos rios são poluídos? Né? Que aí tem que fazer todo esse tratamento para a gente poder consumir a água. Então, assim, mais do que nunca, né? Depois da gente saber sobre essas informações, a gente tem que ser mais consciente ainda. Bem, na página 193, fala o seguinte, ó. Porque é preciso economizar e segue algumas dicas sobre como que você pode economizar ainda mais água na sua casa. E aí você vai marcar aqui, dentre esses quadrinhos, como que você consegue economizar aí na sua casa um pouco mais de água. Ok? E o último assunto da aula de hoje, tá? A Pro vai falando assim por cima, explicando, mas você vai ler toda essa página, grifar, né? Se surgir alguma dúvida, não quiser mandar para a Pro, faz uma pesquisa aí no Google. E aí nós vamos falar sobre água comestível ou água invisível. Você sabia que a gente come água? Pro, não como água, eu bebo água. Sim. Mas olha que bacana, aqui é falado o seguinte nesse texto. É sobre a água virtual. O que é água virtual? Água vinda pela internet? Não, galera. A água virtual é aquela usada em toda a cadeia de produção. Então, desde o momento que eu pego assim, eu vou plantar feijão. Então, para me plantar feijão, eu tenho que pegar o grãozinho, abro, coloco aquele grão na terra. Eu vou o quê? Irrigar, porque senão ela não vai crescer. Então, desde aquele primeiro processo ali, vai sendo consumido água. Nós tomamos, né, nós devemos, né, tomar por dia na base de 2 a 4 litros de água. E aqui no texto traz o seguinte, ó. Por dia, uma pessoa bebe de 2 a 4 litros de água por dia, incluindo contida em sucos, refrigerantes e outras bebidas. No mesmo período, ela consome de 2.000 a 5.000 litros de água em forma de alimento. Então, todo aquele processo, vamos supor, vou fazer um suco de laranja.
todo o processo gasto, desde a hora da plantação até o consumo, né, o suco chegar na minha casa, então todo esse processo gasta muitos litros de água. Então é onde que a gente fala sobre a água virtual, certo? Então tem um trecho bem legal, tem um destaque aí, gente, falando que nós somos o quarto maior exportador de água virtual do mundo. Então o Brasil é o quarto maior que exporta mais água virtual para o mundo todo, através dos nossos produtos, das carnes, legumes, frutas, do leite, que nós exportamos bastante. Então tem uma tabelinha aí para vocês observarem, ok? Mediante isso, na 195, atividades sobre o texto que vocês vão ler sobre a água virtual. E para encerrar a aula de ciências, tem aí para vocês, ó, produzirem um moinho de água, tá? Então vocês vão preparar aí uma garrafa PET, fita isolante ou durex, massinha de modelar, eu vou explicar para quem não tiver, barbante, uma jarra com água, tesoura, canudo e espetinho de madeira. Eu não tenho, isso aqui não tem como eu fazer. Tudo bem. Não tenho a massinha de modelar. Essa massinha ela vai servir como um peso. Então você pode pegar qualquer objeto para substituir a massinha. Vamos supor, eu não tenho a massinha, mas eu tenho esse pezinho aqui. Então eu vou utilizar ela amarrando no barbante. Aqui no livro, galera, tem o passo a passo, tá? Como que vocês vão fazer. Eu gostaria que vocês tentassem. Eu sei que é difícil, mas se alguém conseguir, vamos compartilhar aí com os amigos como que você fez e se deu certo, ok? Se não tiver, tudo bem, tá tranquilo. Quando a gente voltar às aulas, a gente vai dar uma revisada e aí a gente produz na sala de aula. Mas quem conseguir, bacana, tá bom? Posta aí. Bem, assim nós encerramos a nossa aula. Deixa eu conferir ali se tem mais alguma coisa, não. E assim nós encerramos a aula de ciências, ok? Ficou um pouquinho longo o vídeo, mas a Pro gostaria de falar um pouquinho mais, estender um pouquinho mais pra gente fechar esse conteúdo hoje, certo? Bem, o nosso próximo passo é caligrafia, caderno de caligrafia e interpretação. A Pro vai mandar para vocês aí um livro em PDF, um livro em imagem, tá? É um livro bem legal, um livro que eu sempre gostei, sempre li. Eu leio muitas coisas da Silvia Ortoff, que é uma escritora brasileira. E aí ela escreveu um livro Se as Coisas Fossem Mães. Por quê? Por que será? Porque essa semana, Dia das Mães. Então nós vamos falar, em todas as aulas a gente vai falar um pouquinho sobre, né, o Dia das Mães. E a Pro gostaria de lançar um grande desafio que eu já vou contar para vocês. Bem, mediante esse livro, você vai copiar este livro. Não tem muitas falas não, tá, galera? Pode ficar tranquilo. Você vai copiar esse texto, Se as Coisas Fossem Mães, no seu caderno de caligrafia, para você treinar a sua letrinha, para quando a gente voltar, a sua letra tá maravilhosa. A cada 15 dias nós vamos usar o caderno de caligrafia, ok? Então você vai copiar. Depois que você copiar no seu caderno de caligrafia, você vai pegar o seu caderno de português, tá? E vai responder algumas perguntinhas que a Pro vai enviar aí para vocês, ó. Qual o gênero textual apresentado no livro? Então a gente vai falar sobre assuntos de português que a gente já falou. Você vai retirar um verbo, vai copiar algumas coisas aí certinho. No final, a gente vai lançar o desafio com vocês. Qual que é o desafio? O desafio de hoje é você tirar uma foto junto com a sua mãe e mandar para a Pro no grupo, ok? Todos os dias a gente vai ter um desafio com a sua mãe. Então, vai ter várias coisas, eu tô pensando aqui, não vou falar agora, porque senão perde a graça, né? Mas aí vocês vão copiar esse texto no caderno de caligrafia, responder as perguntinhas de português e enviar para a Pro uma foto junto com a sua mãe. Se você não puder tirar hoje, Pro, já tem uma salva aqui no arquivo do celular da minha mãe, pode ser? Claro, pode. Você e sua mãe juntinhos, ok? Eu tenho aqui, ó, vou mostrar para vocês. Eu tenho uma aqui, ó. Eu, minha filha, quando estava pequena, com a minha mãe. Então eu também vou colocar a minha foto lá, certo? Grande beijo e até a próxima aula.